Na prática, vamos aprender a utilizar 10 fórmulas aqui no Excel para a área de vendas e comercial. Se você utiliza o Excel no seu dia a dia, espero que esse vídeo possa te ajudar bastante. Aqui estão as 10 fórmulas que vamos ver aqui nesse vídeo, e até mesmo se você não trabalha com vendas e com comercial, essas fórmulas são tão boas que conseguem te ajudar em diversas áreas e situações diferentes do seu dia a dia. Vamos começar pela primeira fórmula, logo aqui na primeira aba do meu Excel, Fórmula Hoje. Ah, e se você quiser de graça baixar essa planilha aqui, eu vou deixar o link na descrição. Clicou, baixou, tá bom? Nessa primeira aba, temos a fórmula Hoje. A fórmula Hoje no Excel nos ajuda a retornar a data de hoje. Mas professor, nossa, o que eu quero com a data de hoje? Para que ela consegue me ajudar? Para te ajudar a saber vencimento, follow-up, contas a pagar, contas a receber, se a validade está boa, se ainda falta para vencer, quando que você vai fazer a visita no cliente, quando que você vai fazer a manutenção da máquina, e assim vai. Então a fórmula Hoje consegue retornar a data do seu hoje. E, a partir do hoje, conseguimos fazer validade, follow-up das coisas. Aqui nessa minha tabelinha, eu tenho uma base de várias tarefas e atividades que precisam ser feitas. Tem a coluna D com a data de criação de cada atividade e a coluna E, que seria o prazo de entrega, a data final de entrega. O que eu precisaria saber? O que importa para mim no final das contas é isso daqui, ó. O prazo de entrega, a data final de entrega. Se eu te perguntar 10/12, tá no prazo ou tá em atraso? Depende. Depende do quê? Depende de quando você está vendo esse vídeo. Se você já estiver em 2026, 10/12 de 2025, já está no passado, já está em atraso. Então, a data de vencimento é algo que sempre está sendo atualizada, é algo constante. Então, para que a gente possa calcular o vencimento das coisas, nada melhor do que aprender a utilizar. Clique em qualquer célula do seu Excel e então igual hoje. Essa fórmula, 2 cliques aqui dentro dela, 1, 2 e dá um Enter. Vai sempre retornar para você o seu dia de hoje. O meu dia de hoje é 17/11 de 2025. Porém, se eu fechar esse arquivo de Excel e abrir de novo amanhã, semana que vem, mês que vem, enfim, essa data sempre vai se manter atualizada para mim, utilizando a data do meu computador. Então, se eu abrir ano que vem, essa data vai estar atualizada. Sabendo disso, eu consigo facilmente calcular prazo de validade das coisas. Não importa, como eu falei, boleto, pagamento, validade, vencimento, enfim. Então, aqui o que eu quero fazer? Dias restantes. Eu vou simplesmente usar igual e então a fórmula hoje, 2 cliques para selecionar, 1, 2 e fecho parênteses. Se eu der um Enter, eu vou obter a data de hoje, do meu hoje. Mas o que eu gostaria de fazer? Gostaria de fazer a diferença, ou seja, a data de hoje com o prazo de entrega. Então vamos fazer aqui o seguinte, ó. Deixa eu voltar na célula anterior, dar um delete, e então igual hoje, 2 cliques, 1, 2, fecho parênteses, e vou subtrair menos o prazo de entrega. E vou dar um Enter. Obtive aqui esse monte de hashtag, mas calma, é só a formatação que deu um pequeno erro. Deixa eu clicar nessa célula, e aqui em cima na página inicial, ao invés de usar data, eu vou trocar para número. Então olha que legal. O que está me mostrando aqui? Menos 23, ou seja, essa data falta 23 dias para chegar, menos 23. Então ainda não chegou, vai chegar, né? Uma data no futuro. Caso você queira, também daria para inverter essa situação. A gente fez hoje menos a data, mas eu poderia fazer delete igual a data aqui na esquerda, menos hoje. Abre e fecha parênteses. Enter. Beleza, 23 positivo, ou seja, falta 23 dias para chegar essa data aqui. Mas e se eu mudasse essa data e colocasse, por exemplo, dia 5/5 de 2025? Ah, já passou, ficou lá no passado, lá atrás. Enter. Exatamente, 196 dias de atraso. Então olha que legal, dinamicamente eu consigo agora saber e calcular a validade, o prazo das coisas. Como eu já fiz para a primeira linha, se eu clicar no cantinho da célula e arrastar para baixo, eu consigo descer essa fórmula para todas as demais linhas. Assim eu sei, ó, o que já venceu, menos 27 dias, ou seja, já está vencido esse prazo aqui, ó, já passou, porque está negativo. Assim eu também sei os valores que estão bem no futuro. Como exemplo, ó, 73 dias. Então demora ainda para chegar, ó, dia 29/1 de 2026. Beleza? Então use a fórmula hoje porque ela pode te ajudar bastante. Soma-ses.
é a segunda fórmula que vamos ver. Essa fórmula consegue nos ajudar a somar só o que precisamos. Então imagina só que você tem uma tabela bem grande no Excel com várias informações. E aí você precisa saber o total do frete. Aqui no meu caso eu tenho o custo do frete. Eu quero somar então toda essa coluna aqui. Para que dessa forma eu saiba o frete total. Então aqui do lado eu vou fazer, por exemplo, frete total. Simplesmente igual, soma, formulinha simples, 2 cliques para selecionar, 1, 2, e então clico aqui na coluna I, onde eu tenho o frete. Vou dar um Enter e pronto. O Excel vai me retornar 25.420, ou seja, esse é o total geral do frete. Mas, digamos que eu gostaria de saber apenas o total do frete que foi entregue, que está com o status igual a sim. Então eu não posso somar tudo que tem no custo. Eu tenho que somar só o que é igual a sim. Como que eu posso então somar com esse critério? Utilizando soma sys aqui no Excel. Para não somar tudo, mas só o que eu preciso. Então aqui eu vou novamente fazer um frete total apenas igual a sim. Enter. Simplesmente igual soma sys, essa fórmula que vamos utilizar, 2 cliques para selecionar, 1, 2, intervalo de soma, pessoal, é a primeira coisa que a fórmula vai pedir. É o que você quer somar. Nesse caso, eu quero somar tudo que eu tenho na coluna I. Então, eu clico na coluna I. Ponto e vírgula. Porém, eu quero somar tudo que está na coluna I? Não, não quero somar tudo que está na coluna I. Eu quero somar, verificando o intervalo do critério 1, que vai ser essa coluna da entregue. Somente se essa coluna entregue tiver, ponto e vírgula, o critério que vai ser, sempre coloca entre aspas, tá bom? Abre aspas, sim, fecha aspas. Ou seja, sempre que entregue for igual a sim, o Excel contabiliza o valor na coluna custo. Enter. Legal, ó. Agora vamos só corrigir a formatação. Ao invés de deixar em número, eu clico aqui em cima, pego o dinheiro e pronto, ó, 18 mil. E se eu quisesse fazer frete total igual a não. Não entregue, né, no caso. Então a gente vai fazer algo bem parecido. Igual, soma sys, 2 cliques para selecionar, 1, 2, e então eu vou somar o que eu tenho na coluna I, ponto e vírgula. O intervalo do critério vai ser tudo que eu tenho aqui na coluna K, ponto e vírgula, e eu quero utilizar como critério apenas abre aspas, não fecho aspas. Enter. Beleza, mais uma vez vamos transformar em dinheiro. Então eu sei que 7 mil é não, 18 mil é sim, e o total é 25 mil. Eu poderia ainda utilizar outros critérios de soma, como, eu quero saber só o que é região sudeste, só o que é modal aéreo, e assim vai. O conceito é o mesmo, é só você selecionar a coluna e aplicar o critério que você quer, tá bom? Mesmo conceito que utilizamos aqui. Fórmula C junto com e, ou. Até fica confuso falar, né? Mas, como está aparecendo aí na tela, fica um pouquinho mais fácil de entender. C, e, ou. Vamos utilizar e combinar essas fórmulas para nos ajudar a fazer automatizações lógicas aqui no Excel. Vou te dar um exemplo e você vai me entender muito bem o que eu estou falando. Tem uma tabela de estoque. Você viu que estamos diversificando bastante, né? Já vimos compra, logística, tarefas. Agora estamos aqui no estoque. Tem código do produto, descrição, categoria, mas o que importa para mim no final das contas é o seguinte: estoque atual, estoque mínimo e observação. O que eu preciso fazer aqui? Sempre que o estoque atual ele for menor do que o estoque mínimo, eu tenho que comprar o item. Então vamos começar com isso, de modo simples. Poderia simplesmente igual, aqui dentro do status, e então C, 2 cliques para selecionar, 1, 2, teste lógico vai ser o seguinte: se o estoque atual ele for menor, olha o símbolo, muita atenção, menor do que o estoque mínimo, ponto e vírgula. Então eu quero retornar como status, abre aspas, comprar, fecho aspas. Ponto e vírgula. Caso contrário, não quero comprar, não precisa. Ok. Então abre aspas, ok, fecho aspas, fecho parênteses e dou um enter. Pronto. Por que deu ok no primeiro status? Porque o estoque atual ele é maior do que o estoque mínimo. Tá certo, não preciso comprar, tá ok. Mas olha a segunda linha. Tem 18 e o mínimo é 30. Então aqui precisa comprar. Mas vamos fazer o seguinte, no cantinho da célula, eu clico, seguro e arrasto para baixo. Para todas as linhas aqui que a gente tem. É isso aí.
Então eu consegui automatizar, ó, o retorno do status. Agora eu sei o que eu preciso comprar e o que está ok e não precisa ser comprado. Mas tem um detalhe. Se você reparar, na observação, está escrito comprar em alguns produtos. Por quê? Porque a pessoa que faz ali o inventário, que marca ali o estoque, percebeu que por algum motivo, mesmo que o estoque mínimo esteja ok, precisa comprar esse produto. Porque por algum motivo. Então eu tenho que respeitar isso. E se está escrito comprar, eu também tenho que colocar comprar. Mas olha que curioso. Aqui no status, justamente nessa linha, estava como ok. Por quê? Porque fizemos apenas o estoque atual em comparação com o estoque mínimo. E é verdade, ó. 290 é maior que 120. Então não precisa comprar. Tá ok. Porém, temos também a observação para respeitar. Então o que podemos fazer aqui nesse caso? Quando a observação for comprar ou o estoque mínimo estiver ali baixo, né? Também tem que comprar. Então, ou é uma situação, ou é outra. Certo? Ou é uma, ou é outra. Até porque, ó, se aqui está comprar, teria que substituir esse ok. Porque tem que comprar. Ou uma coisa, ou outra. Beleza? Então, deixa eu deletar aqui o status que eu fiz. E aqui vamos utilizar, então, a fórmula OU no Excel em conjunto com a fórmula C. Igual C, 2 cliques para selecionar. 1, 2. O teste lógico agora, não vamos selecionar nada das células, e sim abrir diretamente mais uma fórmula, que é a fórmula OU. E é por isso que vamos utilizar OU junto com a fórmula C. E quando isso acontece, você pode até mesmo chamar de fórmula aninhada. Aninhada no Excel. Uma fórmula dentro da outra. Em inglês o pessoal fala nested formula. Mas, enfim, vamos aqui. OU, 2 cliques, 1, 2. Então veja, eu tenho C e dentro do C está o OU. E é isso mesmo. Agora, dentro do OU é que eu vou definir aqui as coisas. Que vai ser, primeira coisa, se o estoque atual ele for menor do que o estoque mínimo, eu tenho que comprar. Ou ponto e vírgula. Ó, lógico 2. Segundo teste lógico. Ou a observação for igual, abre aspas, a palavra comprar, fecha aspas. Beleza, já defini as duas possibilidades. Se tivesse uma terceira, quarta, quinta possibilidade, é só continuar com ponto e vírgula aí colocando, tá bom? Mas vamos lá, fecho parênteses, ponto e vírgula. Agora voltamos aqui para a fórmula C. Então, se uma dessas duas coisas aí forem verdade, o que eu quero fazer? Abre aspas, eu quero retornar a palavra comprar, fecho aspas. Caso contrário, ponto e vírgula, ok, abre aspas, ok, fecho aspas, fecho parênteses e dou um enter. Pronto, beleza, ó, o status ok. Mas olha que legal, se eu colocasse aqui na observação, comprar, enter, o status também iria mudar para comprar. Então já está funcionando certinho. No cantinho da célula eu clico seguro e arrasto para baixo. É isso aí, pessoal. Então se até a gente pegar aquela linha como exemplo, ó, o status é comprar. Por quê? O estoque atual, ele está baixo em comparação ao estoque mínimo? Não, não está. Porém, olha a observação. Comprar. Então, como um deles é verdadeiro, já tudo fica como verdadeiro. Ou uma coisa ou outra. Agora temos algo talvez um pouco similar, mas utilizando a fórmula C junto com a fórmula E. E, aqui no Excel. Qual que é a diferença? Quando usamos o E, tudo tem que ser verdade ao mesmo tempo. Ou tem que ser ou um ou outro. Ou uma coisa, ou outra, ou outra. Não precisa ser tudo verdade. Ou é uma coisa ou outra. Já com E, tudo tem que ser verdadeiro. Nesse exemplo, eu tenho algo bem similar com o estoque atual, o estoque mínimo e a margem de venda nos últimos 30 dias. Só que o que acontece aqui nesse caso? Se a margem de venda nos últimos 30 dias foi menor do que 10%, não vai mais trabalhar com o produto. Então não vai comprar mais o produto, tá bom? Ou seja, a margem tem que ser maior do que 10% para continuar comprando. Então o que eu vou colocar aqui no status? Igual C, 2 cliques, 1, 2, e então E, fórmula E, 2 cliques, 1, 2. O que a gente vai analisar? E as duas coisas têm que ser verdade ao mesmo tempo. Primeiro, a margem ela tem que ser maior do que 10%
E, além disso, ao mesmo tempo, para eu poder comprar, ponto e vírgula, o estoque atual ele tem que estar baixo, ou seja, menor do que o estoque mínimo. Se essas duas coisas forem verdades, fecho parênteses, ponto e vírgula, abre aspas, então sim eu vou comprar, fecho aspas. Caso contrário, ponto e vírgula, não comprar. Abre aspas, vou até escrever diferente agora. Não comprar. 3 pontinhos. Fecho aspas, fecho parênteses e dou um enter. Ah, não comprar, hein? Mas por que será que deu não comprar? Porque o estoque atual, ele está alto. Não precisa comprar mesmo de fato. Mas e olha só esse segundo exemplo. O que vai acontecer aqui nesse caso? O estoque atual é 18 e o mínimo é 30. Então, sim, precisaria comprar nesse caso. Mas, como a margem ficou muito baixa, então não vai precisar. Porque os dois têm que ser verdade ao mesmo tempo. Ó. Então deixa eu clicar e arrastar para baixo para você ver. E você vai reparar que essa segunda linha deu não comprar também. Ah, é isso aí. Então mesmo que a primeira parte seja verdadeira, a segunda é falso. E aí ele já desconsidera tudo, tá bom? Tudo tem que ser verdade ao mesmo tempo. Um exemplo aqui, ó. Se a gente pegar essa linha, o estoque atual é menor que o mínimo. Sim, é verdade. E a margem, ela é maior que 10? Sim, também é verdade. Então, comprar. Beleza? Então assim que a gente usa e combina fórmulas no Excel de modo a deixar as nossas análises mais precisas. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot. E, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão. Já vimos como calcular a diferença entre datas no Excel em quesito de vencimento, validade, prazo, mas e quando o assunto é dias úteis? Eu não quero simplesmente saber que vai vencer daqui a 10 dias. Eu gostaria de saber em dias úteis, porque muitas empresas, setor comercial e tudo mais, o pessoal fala muito em dias úteis. Quando você consegue fazer isso? Em 5 dias. 5 dias corridos ou 5 dias úteis? Então precisamos saber trabalhar com as duas situações. Aqui eu tenho um exemplo totalmente similar, porém a diferença é que, ao invés de simplesmente utilizarmos dias corridos, vamos utilizar dias úteis. E para isso, pessoal, a fórmula é grandona, o nome dela, mas é só o nome que é grande, porque o funcionamento é bem simples. Aqui nos dias úteis, eu vou simplesmente igual, e então, dia, essa fórmula aqui, ó, dia trabalho total ponto INTL. 2 cliques, 1, 2, e aí ela vai ter vários argumentos que podemos utilizar. Data inicial, data de fim, fim de semana e feriados. Ou seja, você inclusive consegue especificar quais são os finais de semana. Ah, o final de semana que eu quero considerar nos dias úteis, sábado e domingo. Ou eu quero considerar só domingo, só sábado. Você que vai configurar. E os feriados, que é aquele último argumento que tem, você pode definir datas que também quer que pule, para não ser considerado no dia corrido. Ah, eu quero considerar o dia 10 do 10 como feriado. Enfim, você pode especificar ali também. Data inicial vai ser a data mais antiga que temos, ponto e vírgula. Data final é a última data, ponto e vírgula. Final de semana, o que eu quero considerar como final de semana? Ah, eu quero considerar que é sábado e domingo, então vou deixar aqui número 1 mesmo. Porém, teria várias outras opções, ó. Somente domingo, somente sábado, sexta-feira, enfim. Sábado e domingo, 1, 2, pronto. E feriados, daqui a pouquinho a gente vê, tá bom? Vamos dar um Enter. E é isso aí, ó. Então a diferença entre o início e o fim dessas duas datas, 18 dias. Eu também poderia considerar feriados. Como? No meu Excel, em qualquer lugar, poderia ter uma listinha de feriados e dizer que começou no dia 11 e terminou no dia 12, tá? No mês 12, né? Então aqui no meio eu vou colocar alguns feriados só para a gente ver esse dia reduzindo, ó, 18. Vamos dizer então que o dia 8 do 12 de 2025 é feriado, o dia 9 do 12 de 2025 também, e o dia, vamos pensar aqui, o dia
17/11 de 2025 também. Enfim, coloquei alguns feriados aleatórios entre essas duas datas aqui. Agora, aqui nessa fórmula do dia do trabalho, enfim, 2 cliques, 1, 2, lá no final, eu vou tirar aquele parênteses que eu fiz, ponto e vírgula, e aí eu simplesmente seleciono as datas que eu tenho aqui, tá bom? E é muito importante também, quando você selecionar essas datas, em conjunto, você apertar o F4 no seu teclado, porque você vai ver que vai adicionar o cifrão, símbolo de dólar, nesse intervalo aí que você selecionou. Quando você descer a fórmula para todas as linhas, esse intervalo vai ficar fixo nessa referência. Ele não vai descer, tá bom? Então por isso que é importante. Enter. Beleza, caiu para 15. Tava 18, caiu para 15. Então a gente viu que esses feriados funcionaram. Deixa eu clicar no cantinho da célula agora e arrastar para baixo. E assim eu consegui calcular os dias úteis entre uma data e outra, considerando os feriados que eu deixei salvos ali na tabelinha da direita. Se tem uma fórmula que consegue te ajudar a fazer planilhas mais profissionais, essa fórmula é a CERRO. Por quê? Ao invés de você deixar a sua planilha com vários erros aparecendo, você consegue usar o CERRO para contornar essa situação. Aqui eu tenho, agora sim, né, uma tabela de vendas que tem vários vendedores, valor de venda, quantidade de itens, custo, enfim. Aí eu preciso calcular várias coisas. Começando com o ticket médio. O ticket médio, como que ele seria calculado? Eu posso muito bem calcular como igual venda dividido barrinha pela quantidade. Enter. Retornou para mim que 150 é o ticket médio dessa primeira linha de venda. Se eu clicar no cantinho da célula e arrastar para baixo, eu consigo fazer esse cálculo para todas as linhas. Mas, como você pode observar, eu vou obter alguns erros. Mas por que disso? Porque quando temos uma quantidade que é igual a zero, ou um valor de venda que é zero, né? Enfim, informações faltantes, fica impossível do Excel conseguir fazer esse cálculo de divisão. E aí ele acaba retornando o erro, divisão por zero. Mas não é interessante deixarmos uma planilha com erro no Excel, mesmo que o erro não foi meu, o erro é porque realmente está faltando valor. Sim, mas imagina alguém receber essa planilha com erro. A pessoa pode ficar preocupada e achar que de fato o erro está na fórmula e não na questão dos dados em si. Então, ao invés de você deixar esse erro aparente, você pode contornar o problema utilizando esse erro e customizando o erro. Então, ao invés de deixar divisão por zero, eu vou escrever sem quantidade. Quantidade igual a zero. Não se aplica. Enfim, podemos personalizar esse erro para outra coisa. Para fazer isso, vamos utilizar a fórmula CERRO. E a melhor maneira de fazer isso, independente de qual fórmula você esteja usando, PROC-V, Soma-C, qualquer fórmula, tá bom? Você está usando uma fórmula, deu erro, faça o seguinte, clica 2 vezes dentro da fórmula que você está usando, 1, 2, simplesmente, pessoal, seleciona tudo menos o igual, tá bom? Seleciona tudo menos o igual. Botão direito, copiar. Aí você vai dar um delete. Pronto, ficou só o símbolo de igual. Você vai colocar aqui dentro agora a fórmula CERRO, 2 cliques para selecioná-la, 1, 2. Qual que é o valor que vamos utilizar aqui? O valor é a própria fórmula em si, que já estávamos utilizando, que copiamos e deletamos. Então agora eu clico com o botão direito e eu colo a fórmula que já estava. Ponto e vírgula. Então, caso dê erro nessa fórmula, o que eu quero colocar? Abre aspas, não se aplica, fecho aspas, fecho parênteses. Eu personalizei esse texto. Enter. Agora, se eu arrastar novamente a fórmula, ao invés de obter o erro, obtemos aqui uma mensagem customizada, que fica muito mais profissional do que deixar um erro aparente. Agora sim não tem mais erro na planilha. Mesmo que não consigamos calcular o valor, não tem problema. A fórmula já entendeu essa situação. Dá para fazer isso para diversas situações. Margem, preço de lista, observação. Eu vou fazer aqui um rapidinho, tá? Não é o foco em si mostrar essa fórmula aqui PROC-V, mas só para você entender mais uma vez o contexto. Igual do CERRO, né? PROC-V, preço lista. O que eu quero? Retornar este valor aqui de lista relacionado ao produto que foi vendido. PROC-V, o valor que eu procuro é esse daqui, ó, esse código, ponto e vírgula. Aonde que eu procuro esse código? Na coluna P, e eu quero retornar a coluna R, ponto e vírgula. Então vou colocar 3, que é a terceira coluna que eu quero retornar, ponto e vírgula, correspondência exata. 1, 2, fecho parênteses, dou um Enter. Retornou certinho, mas se eu arrastar para baixo, eu vou, obviamente, obter aqui alguns erros. Por quê?
Porque esse produto, P009, não existe na lista P009, não tem, só vai até o 8. Então, ao invés de deixar um erro, eu poderia contornar esse problema. 1, 2, como que aprendemos? Lembra? Seleciona tudo, menos o igual, botão direito copiar, delete. E então, se erro, 2 cliques, 1, 2, valor, botão direito colar, o que copiamos, ponto e vírgula. E agora eu customizo, personalizo a mensagem, que vai ser, abre aspas, produto inexistente, fecho aspas, fecho parênteses, enter, clico no cantinho e arrasto para baixo, e é isso aí. Então assim, pessoal, mais uma vez, é como podemos utilizar esse erro no Excel com aplicação prática. Tem uma excelente fórmula que nos ajuda a calcular ticket médio aqui no Excel. Se você clicar em qualquer célula e então igual ticket médio, você vai ver que não tem fórmula nenhuma relacionada a ticket médio, mas podemos fazer a combinação de conte.cs com a fórmula que já aprendemos, soma cs. E aí vamos ter um ticket médio super poderoso aqui no Excel para nos ajudar a calcular esta informação de modo automático e dinâmico. Sempre que a planilha for atualizada, a fórmula também vai ser atualizada para você. Aqui eu tenho novamente uma planilha de logística. Por que logística de novo? Porque eu trago bastante coisa de compra, venda, fluxo de caixa e o pessoal fala, professor, traz uma coisa diferente, logística, precificação, enfim, RH, então eu trouxe aqui coisa diferente, né? Mas enfim, você pode aplicar para qualquer coisa, porque funciona, tá bom? É só você entender o raciocínio lógico. O que vamos fazer? Ticket médio. Ticket médio serve para você calcular a média daquele valor. Se você tem um produto que foi vendido a R$100 e outro que foi vendido a 50, qual que é o ticket médio? A soma dividido pela quantidade, tá bom? Independente. Valor de gasolina, distância média viajada, quantidade de funcionários contratados no mês, a média de contratação, média de demissão, a média de ingredientes utilizados em cada receita na sua precificação de bolo, tá bom? Dá para usar para várias coisas, é só entender aqui a lógica. O que eu gostaria de fazer então aqui? Eu vou simplesmente utilizar a soma do custo total do frete para o modal urbano apenas, tá bom? Modal urbano. E aí eu vou fazer um ticket médio do modal urbano. Como que a gente vai fazer ticket médio então? Total dividido pela quantidade. Primeiro temos que ter o total e depois a quantidade. Quem vai nos ajudar a fazer o total? Justamente o soma-se. Então aqui eu vou fazer o custo total modal urbano. Urbano, opa, escrevi errado. Urbano, é isso aí. Igual soma-ses, 2 cliques para selecionar, 1, 2, intervalo de soma. É tudo que eu tenho na coluna I do custo do frete, ponto e vírgula. Intervalo do critério 1 vai ser o modal, ponto e vírgula, e eu quero considerar só urbano. Abre aspas, urbano, fecha aspas, fecha parênteses, enter. Então aqui está o total do urbano. Deixa eu colocar em dinheiro, R$1.100. E agora a quantidade do quê? De vezes que aparece a palavra urbano. Então a quantidade de urbano. Para eu saber quantas vezes teve um modal urbano. Para isso, igual, vamos fazer a contagem das coisas. Que nesse caso vai ser conte.cs, 2 cliques para selecionar, 1, 2, intervalo do critério 1. Eu vou simplesmente selecionar o que eu quero contar. No caso, o modal. Pronto, ponto e vírgula. E o modal que eu quero contar vai ser, abre aspas, urbano, fecho aspas, enter. 6. Agora, para fazer o ticket médio, simplesmente eu posso igual 1.100 dividido por 6, enter. Que eu vou ter aqui, ó, 183 e 33. Ou eu poderia juntar tudo dentro de uma mesma fórmula, fazendo uma fórmula um pouquinho maior, mas que iria funcionar do mesmo jeito, tá bom? Tudo isso daqui vai atualizar automaticamente se qualquer valor for atualizado. Vou te mostrar. Ó. Temos 6 urbano e o ticket médio é 183. Se eu trocar, por exemplo, esse rodoviário por urbano, vou dar um enter, fica vendo aqui os valores, ó, aqui em cima. 1, 2, 3, foi. Tá vendo que foi atualizado? Então olha que legal. Então a gente está vendo que funciona de modo automático, né? Mas agora, juntando tudo em apenas uma fórmula, ficaria o seguinte. Igual, soma-ses, 2 cliques, 1, 2. Eu quero somar tudo que está no frete, ponto e vírgula. Mas, quero somar só se o modal, ponto e vírgula, for igual a, abre aspas, urbano,
fecho aspas, fecho parênteses, e dividir essa soma pela contagem, conte.sys, 2 cliques, 1, 2, do modal urbano. Ponto e vírgula, urbano. Eu estou fazendo a mesma coisa, tá, pessoal? Fecha aspas, fecha parênteses, porém já estou agrupando tudo numa fórmula só. Mas é a mesma coisa que fizemos antes. Enter. Inclusive o resultado é o mesmo. E se eu mudar qualquer modal aqui, ó, vamos pegar aqui o urbano, vou copiar ele e colar para várias células. Olha só. Tá vendo que mudou tudo, né? Inclusive esses dois resultados aqui continuam batendo. Por quê? Porque está funcionando tudo certinho. Então, utilizar fórmulas em conjunto aqui no Excel, até mesmo essas fórmulas simples, como conte.sys e soma.sys, conseguem criar uma ferramenta poderosa para você, como exemplo aqui que eu dei, calcular a média das coisas. Ticket médio, peso médio, distância média. Já vimos questão de automatização, inclusive utilizando ou uma coisa ou outra, e isso e aquilo. Agora vamos utilizar um conceito talvez parecido, mas quando temos vários critérios para aplicar aqui, uma lista de situações. Para isso, utilizamos sys, fórmula sys aqui no Excel. Eu vou seguir a regra que eu deixei pronta aqui nessa lista, que vai ser o seguinte. Tenho ali uma lista com vários alunos, a nota que cada aluno tirou, nota final, e a quantidade de faltas. Se o aluno, independente da nota, ele faltou muito, mais de 10 vezes, ele está reprovado por falta, não tem conversa. Caso a nota dele tenha sido... Aí esquecendo agora a falta, né? Se ele não faltou mais de 10 vezes. Se a nota dele é maior ou igual a 9, excelente, maior ou igual a 7 é bom, maior ou igual a 5 regular, e caso seja menor que 5, então está reprovado por nota. Então veja que tem duas possibilidades de reprovamento ou reprovação. Falta maior que 10 ou nota menor que 5. E caso não seja nenhum nem outro, ele pode aqui ter opções, níveis de notas, excelente, bom e regular, né? Vamos colocar e transformar essas opções em critérios dentro da nossa automatização. Porque imagina só você ter que fazer isso linha por linha, de forma manual, e você tem uma atualização dessa lista. Vai fazer tudo de novo? Que trabalhão que ia dar, hein? Então se a gente vê aqui, ó, Ana, primeiro aluno, faltou muito? Não, não faltou muito. E a nota? A nota é boa, então aqui seria excelente. Já a situação aqui, ó, Carla, faltou 12 vezes. A nota dela é 6. Então, se encaixaria aqui, ó, no regular. Porém, como ela faltou muito, ela teria que ser reprovada por falta, né? Então, vamos aplicar esse critério na prática. Primeiro, vamos começar aplicando as extremidades. O maior de todos e o menor de todos. Nesse caso, vai ser igual. Posso usar tanto a fórmula C ou a fórmula sys com S. Eu gosto mais de utilizar a fórmula C. Mas por quê? Porque a fórmula C está presente na maioria das versões do Excel. Se você tem um Excel mais antigo, provavelmente você já tem a fórmula C. Se você tem um Excel mais antigo, você provavelmente não tem fórmula sys. Então é por isso que eu gosto sempre de mostrar uma possibilidade que mais pessoas conseguem utilizar. No caso, C, tá bom? Normal, SE. É isso que a gente vai usar. 2 cliques, 1, 2, teste lógico. Vai ser o seguinte. Se a falta for maior do que 10. Já era, né? Tá reprovado. Então vamos lá, ponto e vírgula. Se for maior que 10, abre aspas, reprovado por faltas. Fecho aspas. Ponto e vírgula. Mas e se não for maior que 10? Aí tem um monte de outra coisa que dá para acontecer. Excelente, bom, regular ou reprovado por nota. Mas vamos começar pelas extremidades, né? O maior de todos e o menor de todos. Como já fizemos a primeira situação, C maior que 10 faltas, então reprovado por falta, ainda precisamos colocar várias outras coisas. Para isso, vamos continuar aqui, ó, e abrir mais uma fórmula C. 2 cliques. 1, 2. Agora vamos lá. Se a nota que eu tenho aqui, ela for menor do que 5, ponto e vírgula. Então, abre aspas, reprovado por nota baixa. Fecho aspas. Ponto e vírgula. Então já fizemos as duas extremidades. Se é maior que 10 faltas, reprovou por falta. Se é menor do que 5 de nota, reprovou por nota baixa. Agora, se não for nenhuma coisa nem outra, pode ser tudo isso aqui que está no meio termo. Ó. Excelente, bom e regular. Excelente, nota maior que 9. Então vamos lá. Ponto e vírgula, C, 2 cliques, 1, 2. Se a nota que eu tenho ali do lado for
maior ou igual, porque também pode ser o próprio 9. Então não é só maior que 9, pode ser também o próprio 9. Maior ou igual do que 9, ponto e vírgula, abre aspas, excelente, fecha aspas. Ponto e vírgula, se, 2 cliques, 1, 2. A nota for maior ou igual do que 7, ponto e vírgula, abre aspas, não sei o que está escrito ali embaixo, né, pessoal? Não estou conseguindo ver, mas eu vou colocar bom. Fecho aspas. Ponto e vírgula. Se, última coisa. 2 cliques. 1, 2. Agora é regular. Se a nota ela for maior, igual a 5, ponto e vírgula. Abre aspas, regular, fecho aspas. Finalizamos tudo, ó. Então pode ser regular, bom, excelente, nota baixa ou reprovado por falta. O que eu faço agora? Vamos fechar todos esses parênteses que a gente abriu. Como que eu sei quantos parênteses eu devo fechar? Tá vendo que tá aparecendo essa caixinha aqui para você? Então devemos fechar um parênteses. Tá aparecendo caixinha ainda? Tá. Então fecha mais um. Ainda tá. Então é mais um. Ainda tá. Lá no começo, ó. Então é mais um. Vamos ver se tá aparecendo ainda? Ah, tá mais um aqui. Vamos fechar mais um parênteses. Finalizou? É isso aí, ó. Não tá aparecendo mais caixinha. Então pronto. Enter. Olha que legal, pessoal. Então aqui conseguimos criar um status bem grandão, ó, utilizando vários argumentos para essa situação. Deixa eu clicar no cantinho da célula e arrastar para baixo agora, para todos os alunos. E pronto, ó, já temos aqui várias situações. Reprovado por nota baixa, reprovado por falta, bom, regular, excelente. Então, é assim que a gente usa fórmula C no Excel para nos ajudar na automatização de coisas com várias situações, com vários critérios diferentes. Eu diria que se fosse fazer uma lista no Excel das melhores fórmulas que ninguém conhece, o arrumar estaria lá dentro. Por quê? Porque é excelente a utilização e a aplicação prática dessa fórmula. O que ela faz basicamente? Nos ajuda a corrigir, limpar base de dados que está de forma incorreta. As informações não estão corretas. Mas como? Qual o exemplo prático? Você pode ver que aqui na coluna D, onde eu tenho o nome de várias transportadoras, está um pouco estranho. Tem muito espaço separando as palavras. Tem palavra que começa lá no meio. Tem palavra que está começando lá na esquerda. Então isso me parece um pouco estranho. O que acontece nesses casos? É comum quando você baixa um arquivo do e-mail, um arquivo do sistema da empresa, algumas informações virem com muito espaço, muito espaçamento, muita coisa vazia dentro das células. E isso é um erro. Por quê? Porque o Excel vai entender que essa informação é diferente dessa daqui, mesmo que seja a mesma escrita. Por quê? Porque a formatação, os espaços que estão ali dentro são diferentes. Então é legal corrigir isso daqui para poder, sim, utilizar a base de dados. E como que a gente corrige isso? Arrumar. Olha só, se eu clicar, por exemplo, nessa célula, vamos ver o que está de errado aqui. Ó. 1, 2. Dá para ver que tem vários espacinhos aqui dentro, ó, separando as palavras. No final, olha o tanto de espaço que tem aqui no final. E no começo? No começo tem um espacinho. Ó. Então está incorreto, né? Foi escrito com muito espaço que não deveria estar aqui. Como que a gente corrige? Mais uma vez, fórmula arrumar. Mas como que eu aplico isso na prática para corrigir o que está aqui no meio da tabela? Sem bagunçar a tabela. Você vai fazer o seguinte. Numa coluna ao lado, pode ser essa daqui, ó, qualquer coluna ao lado, igual arrumar. Tá aqui, ó, arrumar, 1, 2. Simplesmente você vai clicar sobre o texto que você quer corrigir. No meu caso, vamos começar com essa célula. Enter. E aí ele consegue pegar essa célula que está com vários espaços e remover esses espaços extras. E sempre deixar apenas um espaço entre as palavras. Não vai ficar com espaço no começo, não vai ficar com espaço no final. E se tiver um monte de espaço vazio, ele remove todos, deixando apenas um. Agora no cantinho dessa célula eu clico, seguro e arrasto para baixo, até o final ó, da minha tabela. E dá para ver ó, que já está tudo escrito bonitinho. Aí eu posso clicar e selecionar tudo que fizemos. Botão direito, copiar. E para não atrapalhar a formatação original, você vai clicar aqui na primeira célula para colar. Só que você vai colar como 1, 2, 3. Colar valores. Pronto. Finalizamos. Agora você pode clicar nessa coluna que você fez a fórmula, botão direito e excluir. Por quê? Porque o que você fez agora já não precisa mais ficar aqui. Já conseguimos então corrigir aquele problema de vários espaçamentos na nossa base de dados.
E a última fórmula que vamos aprender é tabela dinâmica e filtro. Mas peraí, tabela dinâmica nem fórmula é. É, eu sei, não é uma fórmula no Excel, mas é uma excelente ferramenta, que é melhor que muita fórmula, porque consegue, sabe fazer o quê? Te ajudar a pegar uma tabela, uma planilha, uma base de dados que você tem e resumir, criar análises, organizar as informações de modo mais objetivo e também resumir os dados. Isso que é muito importante. Se eu te perguntar numa base de dados qual é o total de peso em quilos do frete rodoviário, você teria que fazer essa soma específica. E se eu ainda fosse mais criterioso? Eu quero saber qual é o peso total da entrega expressa para o modal aéreo. Olha o tanto de critério. E além disso, também o custo dessas coisas e o prazo médio e dividir em duas colunas o que está entregue e o que não está. Nossa, eu vou ficar o dia inteiro fazendo essa análise. Mas com a tabela dinâmica isso é simples de fazer. Por quê? Porque é uma ferramenta própria do Excel que nos ajuda a, ao invés de usar fórmulas no Excel, ela já tem tudo pronto. Então é só você arrastar as coisas e montar a sua análise, o seu resumo. Para que possamos trabalhar com tabela dinâmica, não é obrigatório formatar como tabela. Mas eu gosto de fazer isso porque tem vários benefícios. Então vamos lá, selecionar, clica, segura e arrasta toda a base de dados que você tem para selecionar tudo. E então lá em cima você vem em inserir uma tabela. Aqui, ó. Para transformarmos toda essa base de dados numa tabela. E sim, minha tabela tem cabeçalhos e ok. É isso aí. Agora temos uma tabela no Excel. E um dos benefícios é, sempre que você adicionar novas informações aqui embaixo, fica bem mais simples e fácil de atualizar a sua tabela dinâmica, o seu resumo que você fez. Agora que você clicou na sua tabela, lá em cima em inserir, eu vou adicionar uma tabela dinâmica. Mas, cuidado, eu vou clicar aqui, ó, planilha existente. E aí eu vou clicar numa célula aqui do lado. Ok, pronto. Porque a gente consegue colocar a tabela dinâmica, a análise, aqui do lado da nossa tabela original. E como eu falei, é bem simples e fácil de utilizar uma tabela dinâmica. É só pegarmos as informações que temos aqui, ou seja, as colunas da tabela, e organizá-las dentro dos campos, filtros, linhas, colunas e valores. Então, o objetivo é te mostrar usar a tabela dinâmica junto com o filtro, tá bom? Aqui eu vou pegar, por exemplo, o custo do frete, pego, seguro e solto ele dentro dos valores. Pronto. Agora eu já sei ó, o total geral do frete. Mas eu gostaria de abrir este frete por transportadora. Então vou pegar aqui a transportadora, pego, seguro e solto ela dentro das linhas. E aí eu vou conseguir ver, olha que legal, cada uma das transportadoras e o frete total por transportadora. Além disso, eu gostaria de quebrar em duas colunas. O que foi entregue e o que não foi. Então aqui no entregue, eu pego, seguro e solto dentro das colunas. E aí eu já consegui quebrar em duas, ó. Não, sim e o total geral, para cada transportadora. Além disso, pessoal, imagina o trabalho que você ia ter, ficar fazendo isso com soma Cs, conte valores, enfim. Então quer dizer que tudo que aprendemos de conte valor, soma C, não tem utilidade? Sim, tem. Por quê? Porque nem sempre você tem espaço para fazer toda essa tabela dinâmica aqui no Excel. A tabela dinâmica é uma ferramenta que te ajuda a analisar muitas coisas ao mesmo tempo. Se você tem apenas uma análise pequenininha ali para fazer, as fórmulas são muito mais versáteis e simples de utilizar do que ficar fazendo tabela dinâmica para tudo. Até porque a tabela dinâmica ela já vem por padrão com uma estrutura um pouco bem maior, né? Exemplo, ela vem aqui com um monte de cabeçalho, vem aqui com esses totais, vem aqui com esses filtros. Então não é algo tão pequeno para você colocar em qualquer lugar, né? Não fica tão assim manipulável, tá bom? Além disso, para fechar com chave de ouro, eu gostaria de utilizar alguma coisa aqui no filtro, que pode ser, por exemplo, vamos pensar o modal. Pego o modal e coloco dentro do filtro. Agora, aqui em cima adicionou um filtro do modal. Aí digamos que eu queira ver o modal, apenas cliquei ali na caixinha, rodoviário, ok. A tabela filtra para mim de modo a me mostrar só o modal rodoviário. Quero ver agora só o modal urbano. Clico no ok. E aqui aparece só o modal urbano. Então é assim que podemos utilizar tabela dinâmica junto com filtro no Excel, ao invés de ficar, às vezes, quebrando a cabeça com fórmula e com função, porque a tabela dinâmica é fácil de montar, né? Clica e arrasta e já temos a solução pronta. Mas fórmula é mais rápido, dinâmico de fazer. Porém, se você precisa de algo mais robusto, com mais informações, resumido, organizado, tabela dinâmica talvez possa ser uma solução ideal para você. E, é claro,
vai te ajudar bastante aí na área de compras, vendas, área comercial no geral. Espero que essas 10 fórmulas, funções, ferramentas do Excel possam ter te ajudado bastante. Se você tiver qualquer dúvida ou sugestão de vídeo, deixa aí nos comentários e eu te vejo amanhã, porque todo dia tem vídeo novo. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot. E, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.